Graça e paz, meditando aqui na palavra hoje. Em 2 Coríntios 11:14 diz assim: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E o Espírito Santo, ele diz a você hoje que Satanás, ele não vem de qualquer forma, ele não vem como você espera, porque a gente espera a aparência do mal, mas ele não vem dessa forma. Aqui a palavra nos diz que ele se transfigura até em um anjo de luz para enganar as pessoas. Então nós precisamos estar atentos a isso. Não vem diretamente a você, mesmo através de um demônio. Às vezes ele usa alguém próximo a você, porque ele sabe que às vezes você tem entendimento. Então ele precisa cegar esse teu entendimento. E com isso, ele precisa usar alguém indiretamente para chegar até você, para você não perceber a astúcia dele. Ele sabe que ele não tem muito acesso a você, porque você busca, porque você está na presença. Às vezes a gente escorrega realmente, mas ele pensa, não, se eu não tenho acesso diretamente ao coração dele, à mente dele, eu vou ter acesso a ele através de alguém que tem acesso a ele. Então, eu não vou diretamente a ele, mas eu vou indiretamente a ele. Então, a mentalidade do diabo, ela é essa. Ela fica vendo os detalhes, porque ele vive ao derredor, diz a palavra, tentando a quem possa tragar. Ele vive observando você. Aqui na palavra, em Gênesis, quando aconteceu a queda de Adão e através de Eva, Adão ele não caiu diretamente. Satanás ele foi astuto. Primeiro ele usou a Eva. Ele não foi diretamente até Adão. A ordem é para Adão, porque o Adão era o cabeça da sua esposa. Então a ordem era para Adão. Mas ele sabia que se ele fosse diretamente a Adão, Adão não cairia. E ele usou quem? A Eva. Quem primeiro comeu do fruto? Foi a Eva. E depois, como Adão teve acesso ao fruto? Através de Eva. E o Espírito Santo, ele nos mostra aqui também, nessa passagem da queda de Adão e Eva, que quando Satanás ele se apresentou a Eva, ele veio em forma de uma serpente. A Bíblia diz que é o animal mais astuto. E quando ele foi se apresentar a Adão, como ele foi? Ele foi na Eva. Então, como ele já tinha conseguido uma brecha para entrar na mente da Eva e falar com Adão, ele foi astuto, ele é astuto. Então, ele usou a serpente para ter acesso a Eva. E depois ele veio como a Eva para ter acesso a Adão. Então, o que acontece? Às vezes, o diabo ele vem até você como uma coisa muito boa, como uma coisa perfeita. Como a Bíblia diz, como anjo de luz. Por quê? Quando ele foi se apresentar a Eva, ele veio como a serpente, ele veio feio. Mas para Adão, ele veio como a mulher mais linda que eu imagino, que era a perfeição que Deus fez. Então ele foi com uma imagem linda da mulher que Adão amava, usando o corpo da Eva
com aquela voz maravilhosa, com aquele carinho todo, oferecendo a ele aquela fruta, e ele não resistiu, né? Às vezes eu imagino que chamando ele de meu amor, com aquela vozinha. Então o diabo, ele é assim, queridos. Ele engana, ele é o enganador, desde o princípio, diz a palavra. Você precisa ficar vigiando o tempo todo com as coisas ao seu redor, porque ele finge ser um anjo de luz para te enganar. E assim ele usa pontes, ele usa estratégias, ele usa veículos para chegar onde ele quer e fazer o que ele pretende, o que ele planejou, para os planos dele darem certo. Ele usa aquela estratégia e ele usa as pontes para chegar até você. Ele não vai usar coisa feinha para chegar até você, não, queridos. Ele vai usar ungidos, ele vai usar pessoas confiáveis para chegar até você. Mas o que é que ela vai levando? A destruição. Porque Eva, ela era perfeita. Foi criada à imagem e semelhança do Senhor. Foi Deus que fez a Eva. Então ele usou a Eva como ponte. Mas o que é que tinha na mão de Eva para dar para Adão? O pecado, a desobediência. E era coisa dele, do diabo. E Adão, naquele momento, ele não olhou o que estava sendo trazido a ele. Ele não olhou com o entendimento espiritual. Ele apenas olhou a aparência do que estavam oferecendo a ele. A aparência daquela mulher amada, daquela mulher carinhosa e que trazia um fruto. Uma coisa para alimentar, uma coisa muito disfarçada. Então, o que o Espírito Santo nos diz hoje? Que nós precisamos estar atentos às aparências do mal. Fugir da aparência do mal. O mal nunca vem com aparência ruim. Então, eu preciso estar vigiante, você precisa vigiar o tempo todo. Você precisa ter discernimento. Porque se você olhar com o discernimento do Espírito Santo, com seus olhos espirituais, o seu entendimento espiritual, você vai ver as consequências daquela proposta que veio até você e de quem trouxe ela. Às vezes a aparência é muito boa, a proposta é muito boa. E o que vai acontecer após? O que vai me levar essa proposta desse alguém tão interessante, tão confiável? Você precisa prestar atenção. Você precisa vigiar na palavra. Vigiar através do Espírito Santo que o Senhor deixou em você. Adão, ele não prestou atenção na proposta. Ele só olhou a aparência da Eva e a aparência do que Eva trouxe na mão, que era um fruto para alimentá-lo. Cuidado, queridos. Às vezes a pessoa é confiável, a pessoa é bonitinha, a pessoa é tranquila. Ah, mas não faria mal de jeito nenhum. Mas você precisa saber que são enviados do diabo. São cavalos do diabo, como chamam por aí. Você precisa estar vigilante. Não é porque é uma proposta ótima, porque você está vendo uma coisa bonita na sua frente, falando com a mansidão, com a vozinha mansa e suave, porque ele se transforma em anjo de luz. Imagina os enviados dele. Então você precisa prestar atenção, não fazer como Adão, porque ele só caiu porque ele não vigiou. Ele confiou naquilo que ele estava vendo, só com os olhos. E o que o Espírito Santo quer dizer com a aparência de luz, que ele se transforma em um anjo de luz, é porque às vezes a aparência, querido, que vem até você com a proposta do inferno, ela pode ser uma aparência do céu, mas é a proposta do inferno. Você precisa ter discernimento no espírito, no seu coração, na sua mente,
seus olhos espirituais, olhar e ver a aparência que está ali, parece ser uma coisa boa, mas não é, é coisa do inferno. Então o diabo, ele vem às vezes com a aparência do céu, mas o projeto que ele traz na mão é do inferno, para te destruir, para acabar com a tua vida, para que você perca a sua salvação. Então não confie, tenha discernimento, busque na palavra e vigie. Porque o diabo sabia que só se Adão comesse daquele fruto, era que eles iam cair, eles iam perder a vida eterna, eles iam perder tudo. Então nós perdemos tudo porque Adão comeu. Mas por que que Satanás ele perdeu aquele tempo todo com a Eva? Porque ele sabia que se ele fosse direto a Adão, ele não ia conseguir, né? Então Adão estava vigiante. Mas quando ele foi como anjo de luz, como ele foi como Eva, então ele conseguiu. Por quê? Porque ele precisava que Adão tivesse acesso àquele projeto dele. E foi por aí, por essa ponte. Então, cuidado com as pontes. Não confie na aparência do mal. 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E às vezes ele está se transfigurando aí o tempo todo na sua vida. E você está caindo nos projetos dele. Espírito Santo hoje diz a você, cuidado com os anjos de luz que andam se transfigurando aí na sua vida. E você está caindo no projeto de Satanás. Ele não está de brincadeira com a sua vida, querido. Você precisa vigiar, você precisa estar na palavra, com discernimento do Espírito Santo, para o Senhor estar usando o seu entendimento, estar ministrando sobre você o discernimento daquilo que você vê, da aparência do mal que vem para você como anjo de luz. Você precisa ter discernimento para saber. Não deixe que o Espírito Santo de Deus se apague aí dentro de você. Você precisa ter discernimento do Espírito Santo para você discernir a aparência que vem até você. A aparência de luz, parecendo que é do céu, mas é do inferno. Então você precisa ter discernimento para saber se é do céu ou se é do inferno. Amém, queridos? E só com o Espírito Santo você pode ter esse discernimento. Então tenha unidade com Ele. Busque na palavra, busque a Deus, busque intimidade, não apague o Espírito Santo de Deus e vigie o tempo todo. Em nome de Jesus, tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor, com vitórias, com bênção, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquem na paz, que o Senhor vos abençoe, no nome de Jesus.